Seja bem-vindo a mais um vídeo de Excel. Meu nome é Karine Lago e hoje falaremos sobre o gerenciador de cenários, que é uma das ferramentas do grupo de hipóteses que temos no Excel. Com ele você consegue simular cenários diferentes sem precisar ter várias tabelinhas lá embaixo. Por exemplo, se você estiver em alguma reunião, você tem que ficar navegando entre planilhas, isso não é muito produtivo. E no gerenciador de cenários você pode estipular e gravar esses cenários e depois trocá-los conforme a sua necessidade. Nós vamos utilizá-lo também como um atalho na barra de ferramentas de acesso rápido, que pouca gente conhece esse recurso também, e você vai ver como que é fácil navegar entre esses tipos de cenários diferentes. Então a gente vai gerar produtividade e você vai usufruir muito melhor das ferramentas que o Excel oferece. Se você quiser acompanhar essa aula comigo, faça download do arquivo aqui na descrição do vídeo e vamos aprender! Então vamos primeiro conhecer qual é o contexto onde nós vamos aplicar o gerenciador de cenários. Aqui nós temos quantidade referente a um produto X, que será lançado a um preço unitário de R$ 27,50 para o consumidor final e o custo unitário dele é de R$ 10,52 e o frete é 15%. E aí, a partir desses números fixos aqui, nós temos uma distribuição em todos os meses do ano. Então aqui nós temos essa fórmula que faz a multiplicação de 1.000 por 8% e assim por diante, de acordo com o percentual que tem aqui em cima desses meses. E o mesmo para a receita bruta, que nada mais é do que 80, que é a quantidade, vezes o preço unitário, o custo a mesma coisa. O que eu estou querendo que você veja aqui é que nós temos vários vínculos aos valores que estão aqui fixos e nós vamos alterar esses valores aqui para criar cenários diferentes e rapidamente acessados pela barra de acesso rápido, com o intuito de minimizar a quantidade de informações inseridas em planilhas, bem como a quantidade de planilhas aqui embaixo. Então, nós vamos ter apenas uma planilha, só que inúmeros cenários que a gente quiser. Nesse caso, a gente vai fazer só 3 cenários para simplificar, mas nós vamos alterar essas 3 variáveis aqui, que é quantidade, preço unitário e custo unitário, porque existem condições diferentes. Por exemplo, se eu compro 10.000 de quantidade, o custo unitário cai e, consequentemente, eu poderia, por exemplo, diminuir o preço unitário também ou não, aumentar e lucrar ainda mais. Então, nesse cenário daqui, nós vamos começar a construir os nossos cenários analíticos automáticos. Qual que é o primeiro passo? A gente tem que localizar onde que está o gerenciador de cenários. Então, vamos acessar a guia dados. E depois aqui no grupo Previsão, em teste de hipóteses, ele estará aqui, gerenciador de cenários, vai ser o primeiro. A gente ainda não vai falar sobre esses dois aqui, mas se vocês quiserem eu posso gravar uma aula depois sobre esses dois assuntos, que são também bastante interessantes. Então, vamos selecionar o gerenciador de cenários e observe que nós temos uma janela totalmente em branco. E eu posso adicionar cenários novos. O que eu poderia ter feito antes de clicar aqui no gerenciador de cenários? Seria melhor eu ter selecionado aqui, quais são as células que eu quero alterar, porque aí já vai direto lá para o gerenciador. Então, eu vou voltar aqui na guia dados, teste de hipóteses, gerenciador de cenários. E agora eu vou adicionar. Olha só o que eu disse. Ele já vai identificar as células variáveis para mim que eu selecionei previamente antes de clicar aqui nessa ferramenta. Agora, basta eu dar um nome para esse cenário, que é o atual. É 1.000 de quantidade, 27,50 de preço unitário e 12,52 de custo unitário. Ele será o cenário alfa. Deixa eu colocar aqui com letra maiúscula no A. E depois eu vou pressionar OK. Por ter selecionado antes essas células, ele já vai mostrar os valores que estão aqui atualmente. Então, eu vou simplesmente aceitar esses valores, pressionando OK. E agora eu vou adicionar um outro cenário. Agora sim, a gente vai começar a dar uma usabilidade maior para essa ferramenta. Esse cenário daqui vai se chamar cenário beta. Eu vou pressionar OK. Ele vai buscar os mesmos valores que estão aqui, só que agora eu vou mudar. Eu vou colocar 5.000 de quantidade, depois eu vou aumentar o preço unitário para R$ 28,90 e vou diminuir o custo unitário para R$ 7,60. Eu poderia pressionar OK, só que como eu quero adicionar um outro cenário, é muito mais fácil eu clicar de novo em adicionar aqui, ao invés de voltar para aquela outra janela e clicar de novo em adicionar. Nós economizamos cliques ao fazer isso e, consequentemente, gera mais produtividade. E aqui ele me pede novamente o nome do cenário, que será cenário... A gente já falou alfa, beta, vai ser o Charlie agora. Vou pressionar OK. E vou mudar para 10.000 unidades. Dessa vez eu vou diminuir o preço para R$ 26,50. E aqui no custo, ele vai diminuir muito mais, né? Porque eu estou comprando mais unidades. E nesse contexto aqui que temos, quanto mais unidades eu compro, mais barato fica esse produto em específico, que é um produto fictício. Vou pressionar OK.
Nós temos algumas opções aqui, como mesclar, resumir, mas primeiro, com o cenário beta selecionado, eu vou clicar aqui em mostrar. Olha só, essas células daqui alteraram automaticamente. Agora eu vou selecionar o cenário Charlie e vou clicar de novo em mostrar. Fica observando lá essas células aqui na esquerda. Pronto, alterou automaticamente, sem precisar mudar nada, nem de planilha e nem mudar a visão atual. Então eu posso navegar entre esses diferentes cenários rapidamente, de acordo com a seleção e o que eu gravei aqui dentro deles. Eu vou fechar essa janela para te mostrar como você pode usar isso de uma maneira mais natural. Se eu quisesse alterar os cenários aqui, eu teria que voltar aqui na guia dados, teste de hipóteses, gerenciador de cenários e, de novo, selecionar cada um desses cenários. Mas eu não quero fazer todos esses passos. Na verdade, nós podemos adicionar um botão de acesso rápido ao gerenciador de cenários. E aí a gente seleciona esses cenários conforme a nossa necessidade. Então, para isso, nós vamos selecionar aqui essa seta para baixo, que é a seta de personalizar a barra de ferramentas de acesso rápido, e depois você vai escolher mais comandos. Aqui nós vamos utilizar um comando que está fora da faixa de opções. O que é a faixa de opções? São todas as ferramentas que estão aqui em cima. Então, isso daqui é a nossa faixa de opções. E o que nós procuramos não está aqui, porque na verdade está dentro de uma janela que se chama gerenciador de cenários. Então, aqui em escolher em comandos, nós vamos selecionar e escolher o comandos fora da faixa de opções. E fique bastante atento que você tem que estar aqui, ó, barra de ferramenta de acesso rápido. O personalizar a faixa de opções é bem parecido, tá vendo? Não é esse que você tem que escolher, é esse daqui de baixo. Então, selecionando o fora da faixa de opções, procuraremos pela ferramenta, na verdade pelo atalho, que se chama cenário, esse daqui. E depois eu vou clicar em adicionar. Feito isso, ele vai estar aqui, e quando a gente clicar em OK nessa janela, fica observando aqui em cima, ó, na barra de ferramentas de acesso rápido, ele vai aparecer lá. Ó, vou clicar em OK. Pronto, nós temos essa bolinha daqui, que significa que é um atalho para os cenários já criados. Se eu clico nela, olha só, eu tenho o cenário Alpha, Beta e Charlie. Vamos colocar o cenário Beta. E mudou automaticamente. Agora o Alpha. Muito bom, né? Agora que você aprendeu a criar esse atalho, ele vai ficar permanente no seu Excel até que você retire ele. Então, se você não quiser em algum momento, basta clicar com o botão direito e remover da barra de acesso rápido. Mas, por enquanto, nós queremos que ele permaneça aqui, então eu vou escolher aqui o cenário Charlie e vamos analisar um pouco os cenários criados. Nesse daqui, nós temos um percentual de lucro de 48,2%, com um lucro absoluto de 127%. Vamos ver agora o outro cenário, que é o Beta. Olha só, o percentual de lucro é um pouco menor e o absoluto também. E isso é justificado porque a quantidade é menor, mesmo com o preço unitário muito maior. E agora o cenário Alpha é o pior de todos, e isso daí nada mais é do que simulações para avaliar qual que é a receita bruta ao longo dos meses, o custo, o frete, os impostos, o lucro e assim por diante. Você pode aplicar isso, por exemplo, em um DRE e fazer várias simulações de planejamento de acordo com as variações que você quiser aplicar. E não apenas em 3 células, mas em várias, desde que seja possível manuseá-las e gerenciá-las. Por exemplo, muitas e muitas células adicionadas no gerenciador de cenários, pode ser que fique inviável de você gerenciá-las e alterá-las. Mas, se você quiser usar, fique à vontade. A ferramenta está aí para facilitar a nossa vida e armazenar esses valores sem termos planilhas aqui para cada um desses cenários. Imagina, eu poderia duplicar aqui cada uma delas, só que aí eu teria que ficar trocando, né? Qual que é o cenário que eu quero ver. Ao invés disso, agora você aprendeu que pode utilizar o gerenciador de cenários. Além disso, além desse atalho daqui, que é fantástico, a gente também vai aprender a resumir todos os cenários criados, porque às vezes realmente precisamos ver todos juntos para tomar alguma decisão, por exemplo, essa análise de lucro que eu acabei de fazer. Então, para isso, a gente vai vir aqui na guia dados, teste de hipóteses de novo, gerenciador de cenários. E nessa janela temos esse botão daqui de resumir. Ao clicar aqui, ele vai me pedir qual é a célula de resultado que eu quero observar, e nesse caso é o percentual do lucro, e eu vou clicar em OK. Quando eu faço isso, nós temos essas células variáveis aqui. Essa primeira é a quantidade, essa daqui é o preço unitário e a de baixo é a custo unitário. E a C20 é o lucro bruto. Eu posso escrever aqui, poderia colocar, por exemplo, quantidade, preço, custo e lucro, para ficar mais visível. E com todas essas variações, 1.000, 5.000 e 10.000, com todos esses preços e custos, nós temos a variação do lucro conforme a nossa necessidade. Então, aqui nós temos esse resumo
onde é muito mais fácil enxergar o que nós criamos e pode auxiliá-lo bastante quando você tiver muitas células variáveis. Então, recapitulando tudo que falamos, nessa planilha daqui nós criamos 3 cenários diferentes, utilizando o teste de hipóteses, gerenciador de cenários, com um atalho aqui em cima e ainda um resumo para simplificar a nossa análise e planejamento. Você viu como que é simples utilizar o gerenciador de cenários? Lembre-se dessa ferramenta quando você precisar fazer situações específicas. Se você gostou dessa aula, deixa seu like, se inscreve no canal e a gente se vê nas próximas. Um abraço e tchau, tchau!